A nova temporada do Sulicast está no ar. Conversa boa é conteúdo que fica. Um bate-papo com um pouco de tudo. O mundo das carnes, o agronegócio, tendências, mercado, oportunidades e, sobretudo, histórias e pessoas que inspiram. E hoje estamos recebendo duas pessoas, dois profissionais incríveis aqui da Master, para compartilhar um pouquinho do conhecimento deles na agropecuária. Tudo que eles estão fazendo por lá, vão compartilhar com a gente. Já ative o sininho para receber nossos conteúdos e fique ligado na nova temporada. Então, temos a honra de receber Rafael Kummer, nosso gerente de agropecuária, e Mônica Santi, nossa gestora, gerente de parcerias. Tudo bem com vocês? Tudo bem, oi Fran, oi Mônica, obrigado pela oportunidade, pelo convite e olá também aos colegas e ouvintes aí que estão assistindo. Olá a todos, tudo bem por aqui também? É um prazer estar com todos vocês aí para a gente compartilhar um pouquinho aí do nosso crescimento. Ah, que coisa boa, que bom que deu certo essa agenda, precisando numa correria, né? Tá em Papanduva, tá em Videira, tá na Espanha, tá não sei aonde, que bom que deu certo essa agenda. Sejam muito bem-vindos. Rafael, Mônica, quando a gente fala, né, da agropecuária, nos vem à mente realmente um conceito bem amplo, né? Tudo é o agro, tudo é agropecuária. Mas queria que vocês contassem um pouquinho para a gente, né, como é que está estruturada esta área de trabalho, nesta frente, e quais são essas etapas de produção da agropecuária aqui na estrutura da Master. Ótimo, Fran, assim, até a gente pode ser um pouco bairrista, né? Assim, a gente vê assim que a agropecuária é uma das fortalezas da Master, né? Falar assim, um pouco da agro, hoje compõe a agro um grupo de 400 pessoas, aproximadamente. A gente tem as granjas próprias, que são 8 granjas próprias. A gente tem todos os parceiros integrados, né, que é a grande área que a Mônica coordena. Tem toda a parte técnica, tem central de sêmen, tem fábrica de ração, tem transporte, logística. Então, assim, é uma área bastante grande, eu acho que bastante, assim, estruturada, bem profissionalizada. E, assim, eu vejo muito claro, assim, que é uma das fortalezas da Master. Então, a Master, ela é uma empresa verticalizada e também, diria assim, independente da produção de suínos, né? Eu acho que a agro é uma das grandes fortalezas, assim, da empresa. E o que significa quando a gente fala cadeia independente e verticalizada? O que significa isso? Eu acho que assim, os principais pontos, né? A gente tem que ter um olhar no mercado consumidor, porque assim, todas as decisões que acontecem na agropecuária são nossas, né? da empresa. Então assim, é um olhar no mercado consumidor, é um olhar nos diferentes setores da empresa. Então, é um olhar na genética, é um olhar na sanidade, é um olhar na produção, é um olhar integrado, é um olhar no bem-estar animal, para tomar as decisões, né, alinhadas com o mercado, sendo uma empresa eficiente. Um ponto importante, a Master cresceu e vive só da suinocultura. A gente não tem uma outra espécie, não tem avicultura, ou não é uma cooperativa. Então, assim, todos nós da empresa ou da agropecuária tem que ser eficiente na suinocultura. Então, acho que esse é um dos pontos assim, principais da agro. Nosso foco é suíno. A gente tem que entender o animal, entender o campo, as oportunidades para cada vez mais ser mais eficiente na suinocultura. É uma especialista em suinocultura, é isso, né? Exatamente. Mônica, e você que faz a gestão dos parceiros, né? Quando a gente fala em parceiros, nós estamos falando de quantas famílias, como que funciona esse modelo de parceria que trouxe, né? Já trouxe tanto resultado e é um diferencial também para a empresa. Sim, com certeza, Fran. Esse eu costumo dizer que é um trabalho de muitas áreas, muitas mãos, né? Mas, de fato, hoje a Master ela possui mais de 330 integrados, famílias, né, integradas, e sendo acompanhadas, monitoradas constantemente com a ajuda, o auxílio técnico das dos nossos extensionistas, né, que hoje a área ela é composta por veterinários, por técnicos agropecuários, né, que assistem à nossa integração e constantemente levam tecnologia, levam inovação, levam informação, que eu acho que a base do crescimento do integrado, da tecnificação, da evolução da integração é essa ponte, né? A área técnica mais o integrado e de forma conjunta fazendo a gestão dos indicadores, né? Que é onde o integrado vai crescer e é onde também vai trazer mais rentabilidade para a empresa. Então, é um crescimento conjunto, né?
E a área técnica ela tem um papel fundamental, muito importante, na maneira de conduzir o resultado, né? E de que forma é a melhor forma de conduzir. Então, realmente, o papel do extensionista, do médico veterinário, do técnico é essencial para que essas famílias, sejam elas pequenas, sejam elas grandes, né? A gente conseguir rentabilizar e trazer o resultado para todos, né? Quando a gente fala das famílias, né, que estão lá no campo, criando os animais, né, sob a nossa gestão, sob a gestão da empresa e todo esse olhar técnico, quando a gente fala assim, uma pequena propriedade e uma grande propriedade, Uhum. quantos suínos a gente está falando que eles né, alojam, que eles criam, que eles cuidam, na verdade? Sim. De uma maneira geral, né, Fran, assim, a Master ela valoriza muito desde o pequeno integrado, né, porque é uma maneira onde esse integrado ele tem de diversificar também a atividade dele e trazer mais lucratividade, porque a gente sabe que sabe dos riscos que a produção tem, né? Sim. E quando a gente fala assim, entre as duas regionais, a gente possui, por exemplo, de forma mais explícita aqui em Videira, pequenos produtores, né, que vão de 300 suínos até 5.000 animais. Né? Então, na média hoje, a gente tem propriedades com 2.000, 2.500 animais, mas tem propriedades aí que vão até chegar próximo a 10.000 animais. Né? Então, de fato, hoje é uma média aí de 2.000 animais. Legal. E qual que é o maior desafio técnico hoje na produção de suínos? Vocês entendem que é... Claro, devem ser vários desafios, né? Mas Sim. talvez o maior deles, o que tem tido mais atenção. Eu acho assim, da visão um pouco mais falando assim de agropecuária, e isso é uma visão não só da Master, eu acho que é uma preocupação, primeiro é uma vantagem nossa, mas também uma preocupação. Regional, estadual, nacional, é a questão da sanidade. Status. A questão da sanidade hoje, a gente ser livre de algumas doenças, na Master, ou no estado, ou no país, né, nos diferencia como produção. Então, assim, a minha preocupação principal é a parte sanitária, que é um risco à segurança, enfim, entrada de doenças. Eu acho que isso a gente vai dormir e acorda pensando na parte sanitária. E não poderia ser diferente a resposta, né? Eu ia falar sobre sanidade e biosseguridade, que ela está muito junta, né? A gente está próxima aí de construir a nossa granja núcleo, que vai ter um status sanitário completamente diferente do que das nossas granjas atuais. Então, assim, para nós já é uma virada de chave, né, Rafa? Para a empresa e muito buscando esse olhar, né? O olhar do futuro, para que a gente tenha cada vez menos doenças no sistema, porque hoje manter a alta produtividade com a melhor sanidade possível para que a gente possa ter esse desempenho, o melhor desempenho, é muito difícil. Ainda mais hoje que a gente tem que buscar mais eficiência com menor custo, né, Rafa? E também com a pressão do mercado. Uma pressão do mercado para bem-estar animal, uma pressão do mercado para redução de antibióticos, para sustentabilidade ambiental, e a gente vê que isso está cada vez mais crescente, né? Então, hoje, equilibrar sanidade com o desempenho técnico e rentabilidade é o maior desafio. Eu penso que é o maior desafio. E quando nós falamos assim desse trabalho então tão desafiador, né, tão dedicado, que há tanta técnica, tanta excelência colocada aí, e a gente começa também a entender que tem tecnologia e tem aprendizado, né? E nos últimos anos, aí desde 2023, a Master vem fazendo esse intercâmbio, né, com a Val Companies lá na Espanha, nossa sócia, que trouxe, né, não só uma sociedade, mas trouxe um know-how muito grande. E vocês têm feito isso, né, Mônica, Rafa, outras pessoas da equipe, vocês têm ido à Espanha entender qual é o modelo deles, o que aprende com eles e ao mesmo tempo o que eles aprendem com a gente, né? Contem para nós como é que tá esse intercâmbio Sim, tão bacana aí. sim. Não, isso para nós foi muito... E assim, depois de quase que uns 3 anos aí de aproximação e aprendizado, para mim, assim, sido uma experiência muito, muito bacana, assim, né? Porque eu tive o meu histórico profissional, eu trabalhei uma época nos Estados Unidos, e antes de vir para a Master. E a Master sempre teve um crescimento, desde o começo com o Mário também, com a aproximação das empresas de genética, muito ligado ao lado americano de produzir.
que é eficiência, que é volume, que é custo, que é uma visão de produção muito ligada nesses fatores. E a parceria com a Vale nos aproximou muito do lado europeu. Então, assim, diria assim, a Master cresceu de um lado americano e hoje tem uma pitada mais do lado europeu de produção. Que é o quê? É um lado mais do olhar para o bem-estar do animal, para a parte ambiental de produção, alguns conceitos um pouco diferentes do sistema norte-americano. Então, assim, eu posso dizer que hoje a Master ela é uma empresa que veio com um pouco da visão americana, claro, adaptada muito para a nossa realidade brasileira. Sim. Então, assim, no dia a dia, no pequeno produtor, na mão de obra, no cuidado com as pessoas. E hoje tem uma pitada do europeu. Então, assim, eu acho que um somatório do lado americano, com um pouco do lado europeu, hoje, com o nosso jeito de videira, de papanduva, de iomerê, de fazer a produção. Então, acho que isso coloca tudo isso e é o que é a Master hoje, né, o nosso modelo de produção. E complementando o que o Rafael está falando, a gente pôde perceber, eu também tive a oportunidade de conhecer a Vale, né, eu estive lá por 15 dias e de fato, assim, tem oportunidade para todos os lados, né? E aí depende muito do ponto de vista, porque também a gente, nem tudo que eles têm lá a gente consegue adaptar aqui. A gente tem que fazer desse nosso jeito, da melhor forma possível e, claro, trazer o que eles têm de bom para cá e vice-versa, né? Então, mas assim, eles têm um know-how, e isso a gente viu acontecer dentro da empresa, né, dentro da Master, na indústria. Eles têm um know-how muito grande em eficiência, em resultado. E nós da Master temos já no nosso DNA uma eficiência produtiva em cima de custo. Então, isso talvez foi alguns aprendizados e talvez o que nós temos que levar para eles e olhar um pouco mais para essa eficiência produtiva hoje, sob o ponto de vista de custo, né? Eu acho que aí sim se completam. E essa evolução, esse know-how que eles trouxeram para a indústria, para nós foi, eu acho que que desenvolveu, né, e que cresceu, que a empresa realmente fez com que ela crescesse. Então, de fato, aproveitar o que eles têm lá de bom e trazer para cá e tentar aplicar no nosso dia a dia, né? O que faz muito sentido, né? Pensando na história da Master, com mais de 30 anos, nasceu da agropecuária, sendo uma empresa de agropecuária que se transformou numa indústria de alimentos, né? Sim. E aí acho bacana o propósito da empresa, né? Se alimentando com os valores do campo. É muito isso também, né? Nosso CEO esteve aqui numa última entrevista falando para nós que faz muito sentido, né? Não perder essa essência da raiz local, mas o horizonte ele é global, né? A empresa está cada vez mais internacionalizada, digamos assim. Vocês devem sentir isso lá nos processos do campo, né? Sim, sim. E há essa movimentação, a gente falava hoje sobre isso exatamente, né? Que a gente precisa também trazer os novos conceitos, aplicar e para o futuro perceber que a empresa está crescendo de forma mais internacional. E aí a gente precisa também acompanhar esses movimentos para que a gente possa rentabilizar mais a empresa, né? Então, esse é um dos pontos principais aí para o nosso crescimento, para o futuro da empresa. Quando a Mônica e o Rafael chegaram aqui, eles estavam contando pra gente que tinham acabado de fazer um evento, né? Um evento com o nosso CEO, enfim, comentando sobre a participação nos resultados, que foi incrível, foi um ano fantástico, 2025, e agora todos vão colher esses frutos. Vocês falavam também da premiação para alguns extensionistas, né? Alguém da equipe que também vai para lá conhecer um pouquinho, né? Contem pra gente como é que é esse processo de valorização também dos times. Nós fomos desafiados dentro da empresa, dentro da agropecuária, porque de fato nós somos um setor que tem bastante impacto, digamos assim, no faturamento da empresa e a gente foi desafiado no campo com as melhorias, né? E alcançando e atingindo esse indicador, a gente proporcionou para os melhores extensionistas uma viagem
justamente com esse ponto de vista que o Rafael colocou aqui hoje, né? Conhecer um pouquinho do que a nossa parceira tem lá fora, daquilo que a gente pode aplicar aqui dentro, trazendo resultado. E aí nós premiamos os 3 melhores colocados em conversão alimentar, e aí vão oportunizar eles uma viagem para a nossa parceira Val para Espanha. Legal, parabéns. E quem foram esses 3? Nós tivemos 2 extensionistas de videira. Em primeiro lugar, o Rudinei Lenz. Segundo lugar, o Stefano Borga. E em terceiro lugar, um extensionista de Papanduva, o Adilson Copes. Legal, parabéns, né? Que faça um bom proveito, então, do prêmio. Obrigada. E parabéns também, né? Esse olhar de gestão, de valorização é tão importante, né? Quando o time está unido, sabe para onde ir, sabe como fazer, ninguém segura, né? É isso aí. Muito bem. E agora falando um pouquinho do futuro, né? Vocês falaram desses planos futuros, a gente sabe que a Master está em voo de brigadeiro, digamos assim, né? Viemos de um ano em que o mercado ajudou, né? A empresa inseriu muita eficiência nos seus processos, o ritmo de crescimento ele é bem veloz, né? Ele está acontecendo. E tem o P30, né? O seu Mário contava para a gente outro dia aqui do planejamento estratégico de crescimento. E eu queria que vocês contassem agora para nós como é que é o P30 lá na agropecuária. O que já está acontecendo, o que vem pela frente, o que já ampliou, o que já andou. Porque imaginando no ciclo do suíno, né, Rafa e Mônica, é muito antes, né? Até o suíno chegar lá na gôndola como um produto realmente de valor que a gente tem, sulita, mercado interno, mercado externo, ou a venda do suíno vivo. Vocês são o início dessa cadeia, né? Sim. Então como é que está o P30 lá no agro? Eu diria assim, na verdade, o DNA da empresa, assim, o DNA do Mário, né, não para o crescimento. Então, eu estou na empresa há quase 20 anos e já passamos por vários ciclos de crescimento. E esse agora talvez seja o mais agressivo, né? A Master demorou para ter 20 mil matrizes praticamente 15 anos, um pouquinho mais, né? Nós vamos agora adicionar 20 mil matrizes em 5 anos. Então, assim, já começou esse processo, que era o 38 mil matrizes para mais 20 mil matrizes até 2030, né? Então, em 5 anos. Mas já aceleramos e vai ser um pouco mais de 20 mil matrizes. Então, a ideia era nós dobrar o faturamento da empresa em 5 anos e adicionar 20 mil matrizes, e toda a produção, e ração, e leitões, e tudo, né? Mas, então, nós vamos, assim, certamente passar desse número aí em 2030. A gente já iniciou o processo no ano passado. Já acrescentamos aí, eu diria assim, na parte de agropecuária, nós já estamos aí uns 25% a 30% do P30. Realizado. Realizado. Que é instalação, que é construção, que é espaço de campo, que é aumento de fábrica, que é granja, que é mais matrizes. Então assim, é um processo que para nós motiva, né? A gente vê assim que lá no P30 a gente vai ter uma granja núcleo nova, né, que a Mônica comentava, com um novo material genético povoado, uma nova sanidade, um novo potencial de produção de animais com menos doenças. Então, assim, quem está no dia a dia se motiva com isso, se desafia. É um desafio diário de adequando as necessidades, os espaços, as pessoas, o crescimento, mas é muito motivante. A gente vê assim que a Master, só da suinocultura, não para de crescer e agora com a Val ainda mais um parceiro forte para seguir nessa linha de crescimento. E a granja núcleo será onde? Essa nova granja? A granja núcleo vai ser em Canoinhas, então a gente já tem já está mexendo na área para construção, né? Uma granja de 5 mil matrizes, povoada, toda ela com material genético atualizado, então que vai permitir a Master fazer as novas granjas comerciais através desse material genético já novo. Então é motivante para quem está no dia a dia da produção. Legal. E esse crescimento também chega lá nos parceiros, né, Mônica? Chega assim, Fred. E chega com desafios também, né? Porque como a gente faz para chegar até ou conquistar ou manter mais integrados conosco, né? A gente, claro, tem parte da integração que a gente amplia, né? Em todo esse volume que o Rafa falou, né? Da ampliação, não são 100% integrados novos, mas também a gente vai em busca de novos integrados. E aí também é um trabalho em conjunto que a gente faz, né? Junto com a área de projetos, junto com a área de expansão, o pessoal da parte ambiental, o pessoal da área técnica, então que
que vai atrás desses integrados, né? Muitos deles, inclusive, sabem e ficam sabendo do crescimento da empresa, ligam aqui, a gente faz uma visitação em loco na propriedade, até porque a gente precisa entender qual é o tamanho dessa propriedade, a capacidade que esse integrado tem de construir uma instalação, o tamanho dela, e a gente também poder viabilizar, né, Fra, porque é isso que a gente vai entendendo como é o perfil do integrado, né, as condições que ele tem, as condições ambientais, porque a gente sabe que hoje não é tão simples, o mercado ele é muito mais exigente para produzir ainda mais, essa parte de regulamentação legal, ambiental, ela está cada vez mais exigente, né? E então a gente precisa entender isso com o integrado e, bom, aí a gente direciona e atrai, né? Explica toda a nossa política de remuneração, de integração. E de fato isso leva tempo também, então precisa ser algo cronometrado, né, organizado, porque a gente faz a expansão, começa a expansão no sítio 1 e aí ela não para, ela continua, e a gente sabe que um tempo depois a gente precisa do integrado para poder continuar, né, as outras partes da produção, né, a creche, a terminação. Então tudo isso é um trabalho conjunto e organizado para que tudo ocorra dentro daquilo que a gente planejou, né? Então o futuro é muito promissor, isso Muito trabalho, desafiador, trabalho e professor. coisa boa, né? Boas notícias também são boas de serem dadas, né? Isso aí. E só para a gente também, traduzindo um pouco disso tudo que vocês falaram, né? Que vocês trabalham, então, toda essa técnica, a parceria, essa evolução, a tecnologia, o aprendizado, tudo isso se traduz em quê? Lá para o nosso consumidor final. Quando ele chega na gôndola, escolhe lá um produto Sulita, ou quando o mercado japonês recebe, né, uma carne nossa, ou quando uma outra empresa tem o nosso suíno vivo, o que eles estão levando? Porque o seu Mário dizia uma coisa aqui bem interessante, eles têm muita gente que produz, mas do jeito que a gente produz, só nós sabemos fazer. Como é que a gente poderia traduzir isso? Vocês conseguem? Eu acho que assim, talvez os pontos principais, né? A gente cada vez mais tem um olhar na qualidade da carne, na segurança alimentar. Assim, a carne que o Japão consome é a carne que eu consumo em casa com meus filhos, que a mãe consome com os filhos dela, que a gente consome no dia a dia. Então, assim, esse olhar que a gente tem na agropecuária, de adaptar o que é possível para o mercado, pensando de qualidade de carne, de maciez, de segurança alimentar, de cortes especiais, isso é cada vez mais uma das fortalezas da empresa, né? Então, eu diria que esse é um olhar que a gente tem muito forte assim, na Master. Eu concordo com o Rafael e digo que é nós que estamos desse lado da produção e também como consumidor, saber que, de fato, esse produto que você está consumindo, ele é seguro. Porque, afinal, hoje você vai na gôndola do supermercado, você vai querer escolher o melhor produto, né? E aí, quando você sabe que por trás daquele produto tem a segurança alimentar, tem a qualidade, tem sabor também, tem tudo isso, você fica tranquilo e ao mesmo tempo, assim, a resposta é satisfação, né? Porque você consegue, de uma forma única, colocar a qualidade e segurança no produto, né? Eu diria isso também, acho que é a segurança, a qualidade e é uma carne saudável, né? Exato. A gente gosta de uma vida saudável, atividade física, praticar. Toda semana tá na mesa a carne suína. O Rafael é do esporte, né? A Mônica também. Temos dois esportistas aqui, nos inspirando também nas quadras, né? No campo, na corrida, no pádel, não. A Mônica é Vários esportes. o conjunto. E a carne suína também entra bem, né? A proteína com muito bem. Fibras. Outro dia eu ouvi uma entrevista, agora com esse movimento das canetas emagrecedoras, né? Tá mudando muito o comportamento do público, né? No Brasil também, quebrando as patentes cada vez mais. Então, a tendência é que as pessoas comam menos, mas comam melhor. Exato. E a proteína, realmente, ela tem que ser incluída até em grandes quantidades, a gente poderia dizer, né? E é verdade que a carne suína tem uma fibra realmente mais fácil de fazer digestão? Ou é um mito? Dizem que sim. A gente vai É mais apoiar leve, né? sim. De fato, é uma proteína saudável, né? Legal. Vamos lá incentivar o consumo. Isso aí. Tem muita oportunidade ainda para carne suína, né? Eu vejo que vem crescendo, né? O consumo nacional vem crescendo, mas a gente comparar com países da Europa, países da Europa ainda é o dobro do consumo nacional, né?
Depois até 3 vezes mais, dependendo. No sul, então um pouco mais, né, no Brasil, né. Também o que cultural, né? É um trabalho que o Brasil precisa também fazer esse lado. Claro, se considerar o sul do Brasil, onde a gente tem a produção muito forte e a gente consome mais, né? Mas na média é muito, muito menor do que um país O europeu. bovino fez esse trabalho, né, de criar uns Sim, no jeitos, vários, França mesmo, frango né. também. E o suíno acredito que está no caminho. Tá no caminho. Que legal. Vamos chegar lá. Bacana. Algo mais que vocês queiram contar pra gente? Eu acho que assim, talvez assim um resumo de despertar assim um pouco para quem está assistindo, para os ouvintes, né, ou para quem quer conhecer um pouco mais da Master, tem interesse talvez de trabalhar na Master, que saiba da seriedade que é a empresa, do profissionalismo, também assim um ponto da leveza de trabalhar aqui. Assim, eu talvez destacaria da agropecuária, a gente tem aí, vamos falar de 400 funcionários hoje. Se pegar os 40 líderes, talvez esses aí, a média de tempo de empresa é mais de 15 anos. Então, assim, eu estou há quase 20, a Mônica está há quase 20, né? Nós temos várias pessoas que estão há muito tempo na empresa. Então, assim, claro que tem os desafios do dia a dia, mas, assim, é uma empresa boa de trabalhar, é uma empresa que gera oportunidades, é uma empresa que é conectada hoje com o mundo, não só com a região, né? Então, acho que o nosso slogan das raízes locais e os horizontes globais, cada vez mais está no dia a dia, né? Então, um pouco a gente fala o português aqui, daqui a pouco a gente está falando espanhol com o espanhol, um pouco o inglês, um pouco... Então, assim, é uma empresa local, mas é muito profissional, né? Eu acho que talvez seja um dos destaques, né? E como eu comentava antes, é um pouco da visão americana de produção, um pouco da visão europeia de produção, claro, com o jeitão viderense, papanduvense, catarinense de ser eficiente, de olhar o dia a dia, de fazer as oportunidades. Então, é uma empresa bacana de trabalhar. Legal. E gostaria também de abrir as portas aqui, fazer um convite para quem já é nosso parceiro integrado, que deseja ampliar, quem ainda não é nosso parceiro integrado, que a gente está abrindo as portas aí porque a gente tem muita oportunidade. E para nossos amigos, colegas, familiares, quem tiver interesse, enfim, porque certamente a gente tem aí uma empresa sólida hoje e que vai se tornar ainda mais pelo crescimento que vem pela frente. Legal. Então, para fechar o nosso bate-papo de hoje, a gente tem proposto, né, para os convidados fazer aquele bate-bola, jogo rápido, sabe? Eu mando uma pergunta e vocês completam ou uma frase ou uma palavra, pode ser? O legal é que a gente é de surpresa. Eu juro que eu não vou colocar vocês em fria, não? Pode ser bem tranquilo. Pode ser? Vamos lá. Começando com você, Rafa. Suinocultura é? Gostar dos animais e estar conectado com o mercado mundial. Mônica, um valor essencial para quem trabalha no agro. Comprometimento. Rafa, evolução técnica significa? Melhoria contínua. Parceria de valor é? Confiança mútua. A empresa e as pessoas que fazem parte dela. E essa eu quero fazer para os dois. Rafa, sua história na Master tem? Trabalho, evolução, dedicação, alegria, amizades, muitas coisas boas. Legal. Tudo isso e acho um pouco de uma construção sólida, né, ao longo desse tempo. Legal. E para fechar, eu vejo o futuro com? Otimismo. Eita, otimismo com responsabilidade, então. É incrível como os times eles são também bem low profile, né? Ah, que legal. Vamos comemorar, mas com o pé no chão, né? Vamos livrar o futuro, mas vivendo o presente e sabendo da responsabilidade que temos, né? E vocês, sobretudo, né, à frente do início de toda a cadeia produtiva da Master. Então, parabenizar pelo trabalho de vocês, né? Junto com todo o time, que a gente tem visto o quanto são engajados, né? O quanto realmente abraçam os desafios, né? E vão a campo, literalmente, né? Para conquistá-los. Então, muito obrigada pela participação. Nós que agradecemos, Fran. Muito obrigada. Obrigada, Rafa. Obrigada, Mônica, né? Bate-papo gostoso. Voltem mais vezes para essa nova temporada. Vamos trazer outras pessoas também. Quero ver alguns parceiros integrados aqui conversando com a gente também, né? O olhar deles para esse futuro tão desafiador, né?
E obrigada a você, nossa audiência, que curtiu esse conteúdo. Ative sempre o sininho para receber os próximos episódios do Sulicast e também deixe teu comentário, compartilhe o conteúdo e a gente se vê na próxima. Então, você já sabe, Sulicast é conversa boa, é conteúdo que fica. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.